Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sente-se. Na história nós conhecemos muitos convites aqui, lá e acolá, da parte de Deus, através de certas pessoas, às vezes o fundador de uma obra, às vezes um sacerdote, às vezes um amigo. Convite para sermos santificados, para nós nos aproximarmos mais de Deus, para nós chegarmos até Deus e nos configurarmos com Deus. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele estudava junto com Francisco Xavier. Aí nessa época não era santo, era um estudante na mesma faculdade dele. E todo dia Inácio se encontrava com Francisco e dizia para Francisco: de que vale você ganhar o mundo inteiro se você vier a perder sua alma? Todos os dias era a mesma frase, e Francisco ficava com aquilo girando na cabeça. É verdade, ele queria ser doutor, estudou muito, estava já aos santos carabins da glória. Entretanto, ele tinha esse grande problema para resolver: de que vale ganhar o mundo se não é natural? E em determinado momento ele disse para Inácio: eu vou seguir, vou abandonar todas as coisas e vou seguir, porque eu vejo que aqui está a voz de Deus me chamando. E ele resolveu mudar de vida. O amor de Deus sempre desce até nós e nos convida. Sempre. Está sempre nos convidando. Pode ser que não seja uma mudança de vida a ponto de a pessoa abandonar uma carreira e seguir um outro caminho. Pode ser que não seja tanto. Pode ser uma mudança pequena. Mas o convite de Deus nunca falta. Estamos sempre sendo convidados a dar um passo a mais na direção de Deus, no caminho de Deus. E muitas vezes isso exige um certo sofrimento da nossa parte. Mas às vezes a gente vai conversar com esse, com aquele, e a pessoa diz: eu estou sofrendo, eu sou uma pessoa tão boa. Por que Deus me deu esse sofrimento? A pessoa não entendeu. Que Deus, quando ama muito alguém, Ele dá para a pessoa um sofrimento, Ele dá para a pessoa uma renúncia a fazer, para a pessoa progredir mais na vida espiritual. Porque o nosso objetivo não é atingir um patamar de vida feliz aqui na terra, depois morrermos e sermos queimados no inferno. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é nós melhorarmos, não tem dúvida, a vida, mas aceitando as dificuldades, aceitando os sofrimentos, aceitando as cruzes que Deus nos manda, para depois nos purificar nossas almas e nós chegarmos àquele estágio que Deus quer que nós atinjamos, para Ele nos escolher e nos levar para o céu. Ninguém vai para o céu de braços cruzados, modo de dizer. Se alguém quiser cruzar os braços à vontade, não é isso, não é fisicamente, mas cruzar os braços, ou seja, não fazer nada. Eu sou pietista, eu não faço nada, eu aceito o que vier e não reclamo nem aceito, eu procuro só melhorar. Não é assim que a gente vai para o céu. A gente vai para o céu buscando o que Deus quer para cada um de nós. Ele tem para cada um de nós um caminho, Ele tem para cada um de nós um conselho, Ele tem para cada um de nós uma via que nós devemos seguir para atingir o céu. E essa via passa muitas vezes por
decepções, passa por sofrimentos, passa por dificuldades, passa por doenças, e nós chegamos depois, no final do caminho, a ser inteiramente aquilo que Deus quer de nós. Na segunda leitura nós vemos isso aqui. Vós vos revestistes de Cristo, ou seja, nós, como cristãos, nos revestimos de Cristo. Isso é muito importante, porque esse revestir-se de Cristo é que nos leva para o céu. E revestir-se de Cristo, muitas vezes, é sofrer alguma coisa por Cristo. Eu vou no meu ambiente, vamos supor que eu tenho vários amigos, e eles não querem saber de Cristo. Eles querem saber só de gozar a vida. E eu não. Eu tenho que me manter na minha via. Ou seja, é Cristo que eu sigo. Não é fulano, cicrano, beltrano. Não. Eu quero seguir a Cristo. E na primeira leitura nós vemos: Deus derrama sobre nós um espírito de graça e oração. Graça e oração. O que é a graça? A graça é uma participação criada na vida de Deus. Eu tenho essa possibilidade de participar da vida de Deus. Uma participação criada, mas essa graça me diviniza, me leva a um grau superior. Quando eu estou em estado de graça, eu estou muito mais próximo de Deus. Se eu perco o estado de graça, eu me afasto de Deus. E com isso eu posso chegar a um ponto por onde eu chego a odiar a Deus. Posso chegar a um ponto em que eu me afasto definitivamente, digo, não vou mais à igreja, não vou mais ser católico. Acontece que ela vai se afastando no fundo do quê? Da vida eterna. Porque a graça existe em cada um de nós que é batizado, essa participação na vida de Deus, e ela vai crescendo ao longo da vida, ou vai diminuindo ao longo da vida. Se eu, por exemplo, me apego a determinadas coisas, eu posso diminuir a graça e posso chegar a perder a graça. Vamos supor que eu tenho certos amigos que são ímpios, que só dizem coisas que não devem dizer, só fazem coisas que não devem fazer, e eu quero afastar a amizade deles, eu me apego a essa amizade. Conclusão, eu perco a graça, eu perco a participação na vida de Deus. Isso eu não posso dizer, embora eu deva saber que se eu perco a graça, eu posso recuperá-la. Como é que eu recupero a graça? Através da confissão. Existe um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, o sacramento da confissão, que me restitui a graça, que me dá novamente a graça. E aí eu posso continuar seguindo naquele caminho, posso continuar progredindo na vida espiritual até chegar ao céu. Portanto, nós devemos prezar a graça na nossa alma mais do que tudo. São Tomás de Aquino diz que uma gota de graça vale mais do que o universo inteiro criado. Sabe o que é isso? Então, se alguém me oferecer, olha, eu dou um caminhão de ouro, mas você tem que perder a graça. Eu digo, não, de jeito nenhum. A graça vale muito mais. A graça vale tudo. E eu não posso trocar a graça por um pecado, não posso trocar a graça por uma coisa qualquer. Eu tenho que manter o estado de graça, ou seja, eu tenho que manter dentro da lei de Deus, seguir a lei de Deus. Então, o que é que Deus nos propõe no Evangelho? Aqueles que devem seguir, devem renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. São três coisas, mas três coisas muito importantes. Se eu não sei renunciar a mim mesmo, ou seja, renunciar àquilo que me afasta de Deus. Se há alguma coisa que me afasta de Deus, eu tenho que renunciar. Vamos supor que eu seja um viciado, que existisse esse vício, não sei se conhecem, viciado em celular.
Tem gente que é viciada em celular, não consegue ficar 3 segundos sem pegar o celular e olhar mais alguma coisa. Vício. Se eu não me afasto, se eu não renuncio, eu já não estou seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, o conselho que Ele me deu. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Cada um tem uma cruz dada por Deus. Há um fato famoso de um monge que estava achando que a cruz dele era muito pesada, e ele dizia: meu Deus, minha cruz é pesada demais, me consiga uma cruz mais leve. Aí apareceu para ele um anjo, e esse anjo o levou num campo onde estava coalhado de cruzes, e o anjo disse para ele: escolha uma cruz. Aí ele não teve dúvida, percorreu todo o campo, foi vendo, até que de repente ele encontrou uma cruzinha desse tamanho. Disse: eu quero essa aqui. Tá bom. O anjo tirou a cruz, e o que estava escrito? O nome dele. Ele era o que tinha a cruz mais leve de todos. Entretanto, reclamava que a cruz dele era muito pesada. Então, tem que tomar a própria cruz. Cada um tem a sua cruz, e a pessoa tem que saber levar essa cruz para imitar a Deus. E siga-me. O que é esse siga-me? Esse siga-me quer dizer o seguinte: eu devo cumprir o meu dever, eu devo praticar os mandamentos, eu devo frequentar os sacramentos. Eu estou seguindo a Deus, estou seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, o meu fim último vai ser o céu. Mas não podemos tirar nenhum desses elementos. Renúncia de tudo aquilo que é pecado, de tudo que me afasta de Deus, tomar a própria cruz e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nós vemos na liturgia de hoje. Infelizmente, hoje em dia há muita indiferença em relação a Deus, em relação ao bem, em relação ao mal. Tanto faz o bem quanto o mal, isso, aquilo. Acontece que essa indiferença é pecado. Dizia o Plínio de Oliveira que nenhuma heresia é mais perigosa para a igreja do que a indiferença. A pessoa diz: eu sou indiferente, para mim tanto faz nada. O senhor estava cometendo um erro crasso, porque Deus não lhe criou para ser uma pessoa indiferente, totalmente neutra, que não quer nem o bem nem o mal. Isso não. Tanto não é assim que nós temos aqui na liturgia de hoje, nós temos esse salmo responsorial que diz: a minha alma tem sede de vós. Nós todos temos sede de Deus, e eu não posso ser indiferente, eu não posso achar que tanto faz a vida que eu levo, porque no fim tudo dá na mesma. Mentira do nosso século. É a mentira do século essa. Pode fazer o que quiser, bem ou mal, tanto faz. Não é isso, porque Deus não nos criou por mal. Deus nos criou por bem. E é mais livre a pessoa que segue o caminho do bem e aceita cruzes, aceita dificuldades, aceita todos os problemas que possam aparecer para a prática da virtude, mas ele enfrenta e segue sempre aquele caminho. É mais livre do que o mal que faz qualquer coisa, faz aquilo que dá na cabeça. Porque o mal, que segue o caminho do mal, ele é escravo dos seus vícios, escravo dos seus pecados. Então, vamos pedir hoje, nessa Santa Liturgia, essa graça de nós estarmos sempre nos perguntando, a cada dia: eu estou seguindo a Cristo? Eu estou tomando a minha cruz? Eu estou renunciando a mim mesmo? E eu estou seguindo a Cristo? Ou eu acho que para mim tanto faz quanto fez, e eu vou cair no mal da indiferença? Não posso. Nós temos um exemplo maravilhoso entre nós, arautos, o nosso fundador, o Sr. João Plá Dias, que durante muito tempo, inclusive, morou aqui nesse prédio. Ele, quando era jovem, recebeu um convite. Ele tinha um desejo de fundar
sociedade de amigos para conversar sobre coisas boas, sobre cultura, sobre religião, e recebeu um convite de um professor para ele ir na casa dele para poder conversar sobre o plano que ele tinha. Ele, Monsenhor João Flávio. Ele foi, só que o professor falava aos borbotões e deu para ele uma aula extraordinária sobre a maldade do protestantismo. Então ele ouvia, ficava ouvindo, etc. No final ele chegou à conclusão: não, isso de fundar uma sociedade de jovens sem tomar em consideração que a Igreja Católica é a igreja que vai nos salvar e vai nos levar para o céu, não pode ser. E a partir daí, no dia seguinte, ele já foi numa igreja perto da casa dele, fez uma confissão e começou todos os dias a comungar, ajudar as missas, comungar e rezar o rosário, os 3 terços. Jovem, 16 anos, 3 terços, todos os dias. Conclusão, ele procurou o reino de Deus e sua justiça, e o resto foi dado para ele por acréscimo. Ele fundou uma organização que hoje está no mundo inteiro e que é veículo para muitos se santificarem. Então, nós temos um exemplo maravilhoso de alguém que renunciou completamente a si mesmo, tomou a cruz de Jesus Cristo e seguiu a Jesus Cristo. Então, peçamos a Senhora, peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que vai se fazer aqui sacramentalmente presente, para termos essa decisão de nunca nos afastarmos do caminho de Cristo, nunca recusarmos a cruz de Cristo e nunca deixarmos de renunciar àquilo que nos afasta de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.